Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, o Brasil é uma referência na redução de fumantes e uso do tabaco, principalmente no estado de São Paulo, é isso mesmo? A Organização Mundial de Saúde convocou um webinar para discutir o controle do tabaco com a finalidade de melhorar a saúde e o desenvolvimento infantil. O Brasil é um campeão de luta nessa área e foi convidado a participar. E o Ministério da Saúde pediu-me para representar o Brasil e levar nossa experiência nessa área. Sabemos que o Brasil conseguiu diminuir de 30% para 9,8% de fumantes através de medidas políticas organizadas, apoiadas por ONGs e pela sociedade civil. Essas medidas insistiram no aumento do preço do cigarro, na retirada da propaganda de tabaco da mídia, numa legislação forte com punição exemplar para aqueles que fumam em ambientes fechados e também passou a oferecer tratamento e medicação gratuitos à população. Leis que instituíram ambientes 100% livres da fumaça do tabaco reduziram a mortalidade infantil no Brasil. O tabagismo passivo está relacionado a várias doenças respiratórias em crianças, assim como com a síndrome da morte súbita na infância. Eu mesmo mostrei que 24% das crianças de 0 a 5 anos tinham dosagem de cotinina urinária positiva. Quanto mais restritivas as leis, maior a redução da mortalidade infantil. Em 2009, o estado de São Paulo se tornou livre do tabaco em ambiente fechado, mas o Brasil apenas em 2014. Nesses anos todos, a implementação das leis evitou a morte de 15 mil crianças com idade inferior a 1 ano, ou seja, reduziu a taxa de mortalidade infantil. O jovem não nos procura para parar de fumar, mas é nessa faixa etária que se iniciam nas drogas lícitas, álcool e tabaco. A partir de então, resolvi trabalhar com a prevenção do tabagismo e outras drogas. A ideia é que eles não comecem porque é muito difícil parar. Quem trabalha com a prevenção do fumo, trabalha com a prevenção de álcool e todas as drogas em geral, mesmo porque a maconha e o álcool estão se tornando a primeira droga utilizada com pico de experimentação aos 13 e 14 anos de idade. O cigarro eletrônico não está aprovado em nosso país, mas já é utilizado por uma pequena parcela da população. Mas se não partirmos para a prevenção e educação, o índice de experimentação de drogas lícitas entre os jovens pode aumentar e, consequentemente, esses índices positivos de cessação podem retroceder no país. Dr. Lotufo, e a pandemia de Covid-19? Qual o impacto dela no uso do cigarro e também de outras drogas? Segundo a Fiocruz, 34% dos fumantes brasileiros declararam ter aumentado o número de cigarros fumados durante a pandemia do coronavírus, associado à deterioração da saúde mental dos tabagistas, com pioras dos quadros de depressão, ansiedade e insônia. Criamos um personagem médico para incutir boas ideias nas crianças e temos livretos de histórias sobre o tema e material didático no site do Dr. Bartô. Usamos também uma metodologia de 12 passos para facilitar a compreensão da família sobre a importância da prevenção de drogas. Os principais deles são investir no relacionamento familiar, elogiar seus filhos sobre o que eles têm de bom, aumento de atividades culturais e esportivas, envolvimento em atividades sociais, espiritualidade e o exemplo dos pais. A falta de vontade política na prevenção, pois as políticas públicas se dedicam à recuperação dos usuários. Treinando os professores, orientando os médicos e agentes de saúde e orientando os pais e suas famílias, é assim que deve ser a prevenção, um fator abrangente na luta ao tabagismo e outras drogas. Enquanto não evitarmos que as crianças entrem na dependência da nicotina e outras drogas, principalmente na adolescência, que é um período importante de desenvolvimento cerebral, não venceremos essa luta na sua totalidade. Parte do nosso material está disponível no site www.drbartô.com.br, traduzido para o inglês e para o espanhol. Façam bom uso deles. Um grande abraço. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, como aproximar a cultura indígena do público infantil? Bom ouvintes da Rádio USP, todos nós sabemos, nós percebemos como a digitalização da vida econômica e social ela anda de forma muito acelerada. Agora, ela ajuda a gente a entender
a compreender e a degustar sagas indígenas, né, que se tornaram, graças à tecnologia, uma saga transcultural. A base desse tipo de atividade, ela está na utilização de um relato chamado As Araras e Seu Ninho, né, que foi muito utilizado por um grande antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss, no seu livro O Cru e o Cozido, mas uma das referências da antropologia internacional, e que esse livro trabalhou esses relatos aqui que se davam e que foram criados aqui no Brasil. O trabalho é um trabalho sério de pesquisa da professora Maria Sintra Martins, que é professora da Universidade Federal de São Carlos, que com a sua equipe acabou transformando, né, se baseando nessa história indígena para construir um jogo, né, um jogo a partir da cultura dos bororos, né. Não é do índio em geral, mas é dos bororos exatamente, uma cultura muito determinada, com as suas pinturas, com a sua arte, com a sua maneira de viver. E essa história acabou se transformando, se tornando um jogo para ser utilizado no computador, no tablet, no telefone, e que tem exatamente como personagem um menino bororo, né, o Jeriguigui, o pai dele, a avó, mas também junto com eles a onça-jaguar, o urubu de cabeça vermelha, as araras azul e vermelho, o jabuti, a raposa, o colibri, o gafanhoto. Esses personagens todos fazem parte de um jogo. Então a gente, veja, as crianças entre 5 e 10 anos, esse é o público preferencial, elas vão poder aprender o que é um xamã, né? Como eles se transformavam em jaguar, e também vai poder entrar em contato pela primeira vez com peixes, né? Que antes andavam na terra, né? Não eram bem peixes d'água como nós conhecemos hoje. Qual a base desse material, professor? A base do material, As Araras e Seu Ninho, é um mito de origem básica, fundamental, se trata da conquista do fogo pelos indígenas, né? Exatamente foi essa a transição que chamou a atenção do Claude Lévi-Strauss, esse antropólogo, né? E a cultura bororo trabalhou isso aí com feições corporais, com o seu modo de construção da aldeia, seus artefatos exatamente característicos, né? E esse material foi muito forte, é uma pesquisa que foi levada a cabo com a ajuda da FAPESP, e a gente vai poder encontrar esse jogo e oferecer às nossas crianças a partir de outubro, né, desse próprio ano. O jogo vai se chamar Jeriguigui e o Jaguar, e a partir de outubro ele pode ser acessado no site do grupo de pesquisa Leetra, né, letra com E a mais, Leetra, né, da Universidade Federal de São Carlos, que ajuda exatamente a gente a perceber a importância do digital, inclusive para essa reviravolta cultural que a digitalização pode oferecer para nós. Parabéns à professora, à sua equipe, e vamos ajudar e vamos oferecer às nossas crianças um entretenimento de valor, de muito valor, que diz respeito à história da nossa cultura tipicamente brasileira. Um grande abraço. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, acaba de ser reconhecido pela World Stroke Organization como um dos primeiros centros avançados para o atendimento do AVC na América Latina. É o que informa o professor Otávio Pontes Neto nesta edição do Minuto do Cérebro. Essa semana, a unidade de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto recebeu a notificação oficial que o hospital foi certificado como um centro avançado para o atendimento ao AVC, junto à World Stroke Organization e à Sociedade Ibero-Americana de Doenças Cerebrovasculares.
A certificação dos centros de AVC é um processo fundamental para garantir que os hospitais implementem e monitorem todas as estratégias prioritárias baseadas em evidência e que mudam a história natural do AVC, reduzindo assim a mortalidade e a incapacidade funcional causada pela doença. Esse programa, lançado pela World Stroke Organization aqui na América Latina, juntamente com a Sociedade Ibero-Americana de Doenças Cerebrovasculares, é uma grande oportunidade de melhoria contínua dos serviços e qualificação da assistência integral ao AVC na região, com o empenho dos centros de AVCs como organizadores e formadores da rede de atenção local. E foi com muita satisfação que a equipe da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto receberam essa certificação como um dos 4 primeiros hospitais a serem certificados aqui na América Latina, juntamente com o Hospital Albert Einstein, o Hospital São José de Joinville e o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Nas próximas etapas, outros hospitais da América Latina que também já submeteram a sua aplicação ao processo de certificação vão ser avaliados. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor analisa as mobilizações que estão ocorrendo contra o governo Bolsonaro? As oposições políticas ao presidente Jair Bolsonaro fizeram uma nova manifestação popular no domingo passado em São Paulo e em dezenas de outras cidades pelo país afora, indicando um crescimento visível do movimento que pede o impeachment do presidente. Esse movimento foi organizado, nesse caso, por um conjunto de partidos políticos oposicionistas que resolveram agir em conjunto, e por movimentos sociais e algumas centrais sindicais. Ainda que a participação não tenha sido muito mais significativa do que em outros casos, foi bastante representativa de um movimento que se opõe ao presidente. Essa manifestação do dia 2 ocorreu algumas semanas depois de outra realizada no dia 12 de setembro, então convocada pelo Movimento Brasil Livre e outros agrupamentos situados mais à direita do espectro político, em grande parte provocadas pelo que tinha ocorrido no dia 7 de setembro. Na manifestação do dia 12 de setembro, a esquerda não participou do movimento. Nessa agora do dia 2 de outubro, os agrupamentos mais situados à direita não se fizeram presentes, ou então foram muito discretos. O cenário, na verdade, coloca uma questão de fundo sobre o papel desses movimentos oposicionistas, uma questão que se refere às dificuldades que aparentemente ambos os lados enfrentam para lograr uma unidade de ação que parece ser necessária para o enfrentamento às ameaças da democracia representadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. É uma questão relativa ao qual é o ponto mais importante da ação a ser realizada neste momento e que ainda não pode ter caráter eleitoral. Bolsonaro recuou de suas ameaças diretas ao Supremo Tribunal Federal e a outras instituições como tinham sido feitas no dia 7 de setembro. Isso, em certo sentido, pode ter pesado para um comparecimento menor de participantes nos dias 12 de setembro e 2 de outubro, quando isso é comparado com a presença de apoiadores do presidente na manifestação que ele convocou para o dia 7 de setembro. Mas a questão mais importante não parece ser a de uma quantificação da participação desses movimentos, mas assim as condições que efetivamente podem levar, no caso da oposição, a uma ação conjugada e que permita o enfrentamento do que está ocorrendo no país. Nesse sentido, é preciso considerar como extremamente lamentável o ataque que parcela de militantes fizeram no último dia 2 contra o ex-governador Ciro Gomes do PDT e parlamentares como Paulinho da Força do Solidariedade. Eles foram atacados, foram vaiados e, mais do que isso, houve até uma tentativa de agressão física. Esse sinal de intolerância política expresso por alguns agrupamentos, aparentemente pertencentes ao PCO, ao PT e à CUT, demonstram que esses atores ainda não entenderam o que muitos analistas consideram ser o risco maior existente nesse momento no país, as ameaças à democracia. Ou seja, as ameaças do presidente da República não só em relação às instituições, mas também em relação às eleições de 2022. Professor, o movimento Direito Já
é uma referência para refletir sobre o momento atual? O Movimento de Direitos Já, que foi um dos organizadores das manifestações do dia 2 de outubro, foi duro na crítica ao uso de hostilidades e mesmo de violência física da parte de alguns atores que não entenderam bem o papel dos seus companheiros que pensam diferente. É um requisito fundamental da democracia reconhecer a legitimidade da diversidade política, ideológica e mesmo programática de diferentes atores que trabalham juntos. No entanto, quando se trata de uma ação comum, a unidade deve prevalecer sobre essas diferenças e reconhecer a unidade é um momento extremamente importante. Avançar nessa direção parece ser, na verdade, nesse momento, o grande desafio das oposições ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, para poder ter eficiência na sua ação política, a unidade de ação no que respeita às ameaças à democracia é um requisito absolutamente necessário para que haja sucesso na ação oposicionista. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Alberto do Amaral Júnior, vamos falar um pouquinho da participação do presidente na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas? Esse assunto é sempre muito importante. Em todo o ano, na segunda metade de setembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas se reúne para discutir os principais problemas internacionais. O Brasil, como acontece há mais de 6 décadas, abre a reunião da Assembleia das Nações Unidas. Este ano, o presidente Bolsonaro, como acontece já há 3 anos consecutivos, fez um discurso extremamente negativo. Um discurso menor, provinciano, anticientífico e cheio de mentiras. O presidente brasileiro perdeu a oportunidade de, num grande palco internacional, mostrar a realidade do país e se comprometer com metas ambiciosas em diversos campos que levariam muito à projeção internacional do Brasil e poderiam contribuir para a mudança do nosso perfil no quadro internacional. Professor Alberto do Amaral, e como deveria ser então esse discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, hein? O discurso do presidente da República na ONU deveria, em primeiro lugar, ser pautado pelo compromisso com a democracia, como forma de resolução pacífica dos conflitos internamente e no plano internacional. O presidente deveria estar propalando e propagando a ideia de que o Brasil é um país democrático, que defende eleições limpas e seguras, que defende a independência e harmonia dos poderes e que se compromete na realização destes objetivos. O presidente deveria ainda enfatizar a necessidade de que as organizações multilaterais, as organizações internacionais, desempenhem um papel fundamental no combate à pandemia do coronavírus e não negar este papel e esta relevância às organizações internacionais. O governo brasileiro deveria abandonar a postura anticientífica e comprometer-se com a ciência, com as conclusões da ciência, com as recomendações da ciência e mostrar que as suas ações refletem, de fato, as conclusões mais avançadas a respeito da vacinação, a respeito do combate à pandemia e do distanciamento social para que, mais depressa, nós possamos restabelecer a normalidade dos acontecimentos no país. Em terceiro lugar, o governo brasileiro deveria evidenciar ao mundo a preocupação com o meio ambiente, com a floresta amazônica, com o término e diminuição sensível no curto prazo das queimadas naquela região, o desflorestamento em larga escala, o governo brasileiro que tem uma atitude lamentável nesse plano deveria comprometer-se de forma vigorosa com a proteção ambiental,
já que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade mundial. E, nesse sentido, o Brasil tem algo a dizer, é uma potência ambiental e poderia assumir compromissos ambiciosos no que diz respeito às mudanças climáticas, sobretudo em relação à Conferência de Glasgow, que se aproxima, se realizará em novembro, e que discutirá os compromissos dos países em relação ao clima, já que a mudança climática é o grande tema do momento e ameaça à vida na Terra. Portanto, mais uma vez, o presidente brasileiro perdeu uma excelente oportunidade de mostrar que está disposto a alterar as bases da sua política interna e externa e mostrar ao mundo que o Brasil pode e deve ser um ator atuante e relevante na esfera internacional. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.